Imagina você numa praia linda, no domingo, sol de rachar, música, criança brincando na areia. Aí, de repente, alguém entra na água. E então, o pior acontece. Em menos de 2 dias, 2 brasileiros foram atacados por tubarão nas praias de Pernambuco, naquele pedaço de mar onde a gente pensa que está seguro. E eu preciso te contar tudo sobre o animal responsável por isso. Porque ele não é o tubarão que você conhece dos filmes. Ele é muito, muito pior. E existe uma razão pela qual ele está vindo cada vez mais perto de você. E é aí que está o negócio. Porque esse tubarão está atacando os banhistas no litoral brasileiro. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar tudo isso do começo. Vamos abrir aqui no mapa. Pernambuco, nordeste do Brasil. Você olha para aquele litoral e pensa, paraíso, né? Água quente, praia linda, povo animado. Mas desde 1992, esse mesmo litoral acumula 84 ataques de tubarão registrados. 84, com pelo menos 27 mortes. Só para você ter noção do tamanho da coisa, Pernambuco é o segundo estado do mundo em número de ataques de tubarão por quilômetro de costa. Segundo do mundo inteiro. Tem só um lugar no planeta com situação pior. E a gente está falando de um pedaço de litoral de apenas 33 quilômetros. E o negócio ficou ainda mais tenso agora em 2026. Em janeiro, um garoto de 13 anos morreu atacado na praia Del Chifre, em Olinda. Aí no dia 31 de maio, domingo, João Lucas, 11 anos, estava na praia de Piedade em Jaboatão dos Guararapes, quando levou uma mordida na coxa e na mão. E no dia seguinte, segunda-feira, menos de 24 horas depois, Marcela, 19 anos, estava na praia de Boa Viagem e levou uma mordida na perna. 2 ataques em 2 dias. E aí vem a pergunta óbvia que todo mundo faz. Qual é o tubarão que faz isso? Por que ele está aqui? E por que ele não para? Deixa eu te apresentar ao personagem principal dessa história. O nome dele é Tubarão Cabeça Chata. Carcharinhos leucas, para os acadêmicos. Mas o apelido em inglês é o que faz mais sentido. Bull Shark. Tubarão touro. E não é à toa. Esse bicho é a coisa mais agressiva que existe debaixo d'água. Os especialistas não estão exagerando quando dizem que ele é o tubarão mais perigoso do mundo. Não o branco. Não o tigre, o cabeça chata. E eu vou te explicar exatamente por quê. Primeiro, o tamanho. Ele pode chegar a 3,5 metros. Uma criatura sólida, robusta, com um focinho curto e achatado, de onde veio o apelido. Mas tamanho não é o problema principal. Tem tubarão maior, que é bem menos perigoso. O problema do cabeça chata é o conjunto da obra. Ele tem os maiores níveis de testosterona de qualquer animal no planeta. Não de qualquer tubarão, de qualquer animal. Até as fêmeas. Tem pesquisador que compara assim. Se a gente convertesse a quantidade de testosterona que esse tubarão tem para o tamanho de um ser humano, a pessoa literalmente exploderia. Não sobreviveria. É esse nível de hormônio. E sabe o que testosterona em excesso faz no animal? Deixa ele impulsivo, agressivo, territorial. Esse bicho não tem medo de nada. Ele ataca tubarões maiores do que ele. Ele ataca sem provocação aparente. E quando morde, ele não solta fácil. Ele sacode a cabeça de um lado para o outro como um cachorro num brinquedo, só que com dentes serrilhados de 8 centímetros, rasgando tudo. Agora vem a parte que poucos sabem. E é aqui que a coisa fica realmente surreal. Esse tubarão consegue viver em água doce. Isso mesmo. Ele consegue sobreviver em rio, em lago, em estuário. Qualquer mistura de água que tiver. Tem um mecanismo no corpo dele chamado osmorregulação, que permite que ele ajuste o sal no organismo dependendo do ambiente. É como se o sistema interno dele fosse uma estação de tratamento de água portátil. Nenhum outro grande tubarão faz isso. Por isso o nome dele, em inglês, é também Zambezi Shark. Tubarão do Zambeze, porque foi encontrado subindo o rio Zambeze, na África. E no Brasil? Já foi encontrado a 3.700 quilômetros do mar, dentro do rio Amazonas. Esse negócio está nadando em Manaus, enquanto você está lendo isso, potencialmente. E isso é exatamente o que cria o problema em Pernambuco. Porque pensa comigo, onde uma espécie como essa se reproduz? Em águas rasas,
em mangues, em estuários, nos lugares onde o rio encontra o mar. Os filhotes nascem medindo 70 centímetros e eles ficam se desenvolvendo nessa região de transição antes de ir para o mar aberto. É a área de berçário deles. E Pernambuco tem, ou melhor, tinha, uma costa repleta de manguezais e áreas estuarinas. Era o habitat perfeito para esse bicho. E aí chegamos na parte da história que é, ao mesmo tempo, a mais importante e a mais incômoda. Por que os ataques começaram? Mais especificamente, por que eles começaram em 1992 e não antes? A resposta tem nome e endereço. Complexo Industrial Portuário de Suape. Localizado no litoral sul de Pernambuco, Suape foi construído nas décadas de 1980 e 1990. A obra foi enorme e o impacto ambiental foi catastrófico. Mais de 600 hectares de manguezal destruído. 2 rios, o Merepe e o Ipojuca, foram literalmente estrangulados durante a construção. As áreas estuarinas, aquelas zonas onde o rio encontra o mar, foram desviadas. O habitat de reprodução do tubarão cabeça-chata foi destruído. E aí o que aconteceu? Esses animais perderam o lar. Perderam a área de berçário dos filhotes. Perderam a fonte de alimento e começaram a migrar para o norte, em direção às praias urbanas da Grande Recife. E foi exatamente em 1992, quando Suape começou a funcionar de verdade, que os ataques viraram frequentes. A coincidência é grande demais para ser ignorada, e pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco afirmam abertamente que o complexo portuário é um fator central nessa história. Mas tem um detalhe importante aqui. O Ministério Público Federal investigou isso por anos e arquivou o inquérito em 2026, dizendo que não dá para provar que Suape foi a causa única e direta. Porque ciência é assim. A gente pode ver a correlação, pode entender o mecanismo, mas provar causa e efeito num sistema tão complexo como o oceano é outra história. O que os pesquisadores dizem é que foram vários fatores juntos, e Suape foi o gatilho principal, mas não o único. Porque além da destruição do manguezal, tem outra coisa que ninguém gosta de falar, mas precisa: o lixo, o esgoto, os dejetos jogados no mar, os navios que chegam e descartam resíduos nas águas. Isso atrai os tubarões para perto do porto, e de lá eles seguem as correntes em direção ao norte, direto para as praias. Tinha até um matadouro clandestino que jogava carcaças de animais no mar. Sangue e víscera no mar. É literalmente um convite para o tubarão. Isso tudo acontecendo ali perto. E agora vem a parte da geografia, que é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. O fundo do mar em Pernambuco tem uma característica que pouquíssimas costas do mundo têm. Existe um canal submarino profundo que corre paralelo à linha de costa. Começa lá no Pina, passa por Boa Viagem, por Piedade, vai até Candeias. Um corredor de água funda que fica bem pertinho da areia. E os recifes de coral ficam um pouco mais para fora. Então o que acontece? Quando a maré sobe, a água funda desse canal fica acessível. E o tubarão usa esse canal como uma rodovia. Ele chega perto da costa sem precisar atravessar águas rasas por muito tempo. É um acesso VIP diretamente para a beira de praia. Por isso os ataques se concentram quase todos naquela faixa específica. Boa Viagem, Piedade, Del Chifre, Olinda. Não é coincidência. É a geografia trabalhando a favor do animal. E as pessoas que estão tomando banho ali estão literalmente em cima desse canal, perna balançando na água turva. Para um tubarão com visão ruim, e o cabeça chata tem visão péssima, depende muito do olfato e da percepção de vibração. Uma perna se movendo na água turva parece muito com o rabo de um peixe. Não é que o tubarão quer te matar, é que ele não enxerga bem e age rápido. Na verdade, isso aqui é uma das descobertas que mais muda a forma como a gente pensa nesses ataques. O tubarão não vê o ser humano como presa. Ele não está caçando gente. O que os especialistas acreditam é que, na maioria dos casos, ele morde por territorialismo ou por confusão. Ele se sente invadido, ou confunde o movimento de uma pessoa na água com o de uma presa. E aí, morde. Só que uma mordida de teste de um animal de 2,5 metros, com aquele nível de força, é diferente de uma mordida de teste de um peixinho pequeno.
Uma mordida de cabeça chata pode arrancar uma perna inteira. Na maioria dos ataques, ele morde uma vez e vai embora. Uma mordida só. Se ele quisesse comer, não pararia. O fato de ele morder e sair sugere que, na maioria dos casos, é uma reação territorial ou de confusão, não caça ativa. O problema é que essa única mordida já é o suficiente para ser fatal. Agora, a gente precisa falar de uma coisa que é constrangedora, mas que explica parte do problema atual: o abandono do monitoramento. Durante anos, Pernambuco teve um programa de pesquisa de tubarões que funcionava. Tinha um barco chamado Sinuelo, operado em parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o governo do estado. Eles capturavam os tubarões, marcavam com sinalizadores eletrônicos e os soltavam em correntes que levavam para longe do litoral. Funcionava. Mantinha uma base de dados sobre os animais, sobre os padrões de movimento. Era o sistema de monitoramento. Sabe até quando esse programa funcionou? 2015. O Sinuelo, esse barco símbolo do programa, foi encontrado recentemente abandonado num rio de Recife. 11 anos sem dados novos. 11 anos sem saber quantos tubarões estão lá, por onde andam, quais são mais jovens e agressivos, qual o padrão de ataque. E é justamente nesse período que os ataques voltaram com força. Em 2026, uma reportagem da Folha de São Paulo confirmou que o monitoramento estava interrompido há mais de uma década. Depois da repercussão dos ataques recentes, o governo de Pernambuco anunciou um novo projeto com investimento de R$1 milhão, usando telemetria, etiquetas eletrônicas nos tubarões, para retomar o rastreamento. Vai começar agora, em junho de 2026. É bom, mas vem depois de anos de descaso. E enquanto esse monitoramento estava parado, as praias continuaram cheias. As placas de aviso continuam lá, mas meio apagadas. A proibição de surf e bodyboard naquela faixa de 33 quilômetros existe desde 1999, depois que 2 banhistas foram atacados em água pela cintura. Mas banhistas comuns continuam entrando. O que mais me deixou pensando nessa história toda é uma frase de um dos pesquisadores mais respeitados do assunto. Assim como acontece na Flórida e na Austrália, teremos que aprender a conviver com os tubarões. E é verdade, você não vai acabar com o tubarão. Não vai e não deve. Tubarão existe há 400 milhões de anos no planeta. 4 vezes mais tempo do que os dinossauros. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa. Esse animal é uma máquina evolutiva. E ele tem um papel fundamental no equilíbrio dos oceanos. Tira o tubarão do mar e você desregula toda a cadeia alimentar. Os oceanos ficam doentes. O problema não é o tubarão existir. O problema é a gente ter destruído o habitat dele, jogado lixo e esgoto no mar, parado de monitorar, ignorado as placas de aviso e aí ficado surpreso quando ele aparece na beira da praia. A gente empurrou esse animal para dentro da praia, literalmente. E o cabeça chata, em particular, é o pior cenário possível para esse tipo de situação. Porque ele não é o tubarão branco que fica em alto mar. Não é o tubarão que você vê em documentário a 200 metros de profundidade. Esse bicho gosta de água rasa, gosta de estuário, gosta de porto. Ele vai onde tem comida. E a degradação ambiental desorganizou a distribuição de alimento. Então, ele segue o rastro de esgoto, de lixo orgânico, de carcaça e acaba nas praias cheias de gente. Tem uma coisa que não tem no roteiro dos filmes do Spielberg. O tubarão mais mortal não precisa de trilha sonora dramática e água cristalina para aparecer. Ele aparece no domingo de sol, numa praia lotada, num metro de água, diante de um menino de 11 anos. Silencioso, rápido e completamente indiferente à presença humana. Não porque ele é mau, mas porque a gente entrou no território dele sem entender o que estava fazendo. Então, o que dá para fazer? Primeiro, respeitar as placas. Soa óbvio, mas as estatísticas mostram que a maioria dos ataques acontece em áreas sinalizadas. O cabeça chata é mais ativo ao amanhecer e ao entardecer.
Água turva aumenta muito o risco de confusão. Não entrar no mar com ferimentos abertos, com sangue. O olfato desse animal detecta uma gota de sangue diluída em até 1 quilômetro de água. Não usar objetos brilhantes e, sobretudo, se a praia tem histórico de ataque, não entrar. Simples assim. Segundo, pressionar por monitoramento de verdade. O novo projeto que começa agora em junho é um passo, mas precisaria ter continuidade garantida, orçamento fixo, não depender de convênio que pode ser cortado no próximo governo. E terceiro, e esse é o mais difícil de aceitar, entender que parte dessa situação é resultado das escolhas que a gente fez com o meio ambiente. Não é só culpa do tubarão. Não é culpa só de quem entrou no mar. Destruição de manguezal, esgoto no mar, porto construído sem estudo de impacto ambiental. Tudo isso tem consequência. E as consequências, às vezes, chegam com dentes serrilhados, a 19 km por hora, debaixo da sua perna. O tubarão cabeça chata está aqui. Vai continuar estando. A única coisa que a gente pode controlar é o quanto a gente entende sobre ele, o quanto a gente respeita o aviso nas placas e o quanto a gente cuida do ambiente que vai de encontro ao mar. Porque, no fundo, o que esses 84 ataques em Pernambuco estão dizendo não é que o oceano ficou mais perigoso, é que a gente deixou de prestar atenção no oceano. E o oceano, com seus 400 milhões de anos de tubarão, não vai esperar a gente se ligar. Se esse vídeo te abriu os olhos para algo que você não sabia, compartilha com alguém que vai à praia. Pode ser que isso faça diferença.